O ano era 2005 e Rômulo Barral se sagrava campeão brasileiro daquele ano. Se liga esse brabo choque que ele aplicou na final da categoria. Sensacional, sem defesa nenhuma. Acompanhe o resto da luta. Curta, comenta e compartilhe todos os nossos vídeos. Atenção, premiação faixa preta, Fêmea 1, categoria leve. Terceiro lugar, Ernesto Garcia, Cia Paulista. Sérgio Luiz, Lanquinho de Jesus. Segundo lugar, Rodrigo da Serra, Margona. Primeiro lugar, Edmilson Bretes, Vinícius Maitá. Comparecerá às premiações. Atenção,